Mas muita gente também ferida, que foi ferida na igreja, defende a tese de que é necessário sair da igreja para encontrar Deus. Nós temos hoje também uma modalidade de igreja que a gente chama de orgânica. É exatamente igreja orgânica, que são ajuntamentos informais, numa praça, numa casa, sem liderança, sem governo, sem ministério, onde cada um traz uma reflexão sobre a fé, e eles oram juntos e vivem ali em comunhão, mas nada fixado, nada institucionalizado, tudo orgânico. Alguns desigrejados recorrem a pregadores no YouTube. Já fui assim. Em 2010 eu tive uma crise com um pastor da igreja que eu era, da liderança também. Eu briguei com os liderados, eu discordei da teologia do pastor, eu discordei com a forma que a igreja estava caminhando, né? E geralmente um desigrejado, ele é super crítico, ele consegue ver com facilidade os erros de fora, não os de dentro. E eu vi que não tinha escolha, eu tinha que sair da instituição, a instituição estava perdida, contaminada, pervertida. Foi quando na internet eu encontrei alguns homens que ainda estavam na igreja, mas estavam de alguma forma compartilhando o evangelho de uma maneira contextualizada, fiel a essa necessidade do homem contemporâneo. Um deles está aqui nessa manhã e curiosamente vai pregar hoje. Eu estava acompanhando o pastor na internet, pastor de Betânia, e aí eu senti a necessidade de encontrá-lo, porque diferente dos outros que eu via na internet, esse pastor estava ali na Sulacap, eu estava em Realengo. Eu senti a necessidade de ser pastoreado de perto, presencialmente. Eu me lembro que em 2011 eu estava lá na Betânia, eu tive uma conversa com o pastor Neil. Ô pastor, estou vindo para a igreja aí, estou meio ferido, muitos problemas na outra igreja, fulano fez isso, fulano fez aquilo. O pastor falou para mim: senta aí, filho, caminha aí, fica no banco, ouve a pregação, deixa Deus ministrar você, curar a tua religiosidade, deixa Ele tratar do teu coração, não se envolve com o ministério agora não, relaxa um pouquinho. Eu fiquei 1 ano em Betânia, sentado, recebendo a pregação, a palavra de Deus. A cada culto eu chorava, a cada culto Deus ia me tratando, e eu percebi que eu não podia ficar longe daquilo ali. Depois o mundo deu algumas voltas, e eu voltei para Betânia em 2016, já melhor, e servindo, e estamos lá até hoje. Eu acho que o movimento dos desigrejados, ele acerta muito, quando ele afirma que existem igrejas mercadológicas, pastores mercenários. É verdade. Eu só acho que o erro é tornar a parte o todo. Existe sim pastor mercenário. Você tem que concordar comigo que tem gente que está fazendo da fé um bom negócio, mas não são todos. Existem igrejas que são igrejas de mercado, que você vai lá para consumir, que você vai lá para receber, lá como o pastor fala, né? O pastor Neil fala, supermercado existencial. Preciso de um milagre, de uma cura. Eu vou lá no balcão lá da igreja, lá na estante, pegar minha cura e vou embora. É uma relação utilitarista, uma relação de consumo. Mas não são todas as igrejas assim. Existem igrejas bíblicas no Rio de Janeiro. Existem pastores do reino no Rio de Janeiro. A verdade, irmãos, é que muitos que abandonaram a igreja estão feridos. Eles continuam crendo, eles continuam professando a nossa fé, mas há mágoa no coração, há uma angústia, porque eles queriam servir, eles queriam estar ali caminhando, mas, irmão, relacionar com gente, não tem como você não se machucar. Aí, alguns
resolvem fazer um ajuntamento que eles consideram um ajuntamento sem estrutura, mas ele é minimamente estruturado. Com o tempo, os desigrejados se ajuntam e um deles mais maduro começa a liderar, que é meio que a figura do pastor. Aí surge a necessidade de servir as crianças, adolescentes. A gente precisa, de alguma forma, comunicar o evangelho para eles, trabalhar a vida deles, a realidade deles. Ministério. Então, quando você vai ver, alguém chega lá naquela comunidade alternativa e começa a trazer um ensino meio diferente daquilo que eles creem, alguém tem que ir lá e defender não, olha só, nós não cremos assim. Então, de alguma forma, adota uma confissão de fé. Então, não tem como fugir da estrutura. O problema é quando a estrutura é um fim em si mesma. O problema é quando há uma idolatria à instituição, à denominação e à placa. Nós não somos da placa, nós não somos da estrutura, nós somos uma comunidade do reino, do Cristo, do Evangelho. Aí, para terminar, porque isso aqui é só uma reflexão, porque a gente vai estar orando sobre isso aqui nessa manhã. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi fundamentada na palavra, na revelação da pessoa de Jesus. Nós estamos estabelecidos na verdade dita por Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta palavra, nesta revelação sobre a pessoa de Jesus, nós estamos estabelecidos como igreja, que significa ajuntamento. Irmãos, Deus é comunitário. Deus é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Há uma unidade em si mesmo em Deus, e Deus revela na igreja essa unidade na diversidade. Deus mais Jesus mais o Espírito Santo dá um Deus só. E a igreja é isso. É um flamenguista, um vascaíno. Se bem que vascaíno está... Vamos mudar de assunto? Pastor, vamos pular essa parte. Um é Bolsonaro, o outro é ele não. Não é isso? Um é ele sim, o outro é ele não. Um gosta de um culto animado, o outro gosta de silêncio. Tem gente que prefere o cantor cristão. Tem gente que prefere avante pelo rei, pelo rei. Isso é igreja. É a unidade na diversidade. Pensamos diferente, somos um. Uma outra coisa, você não é igreja. Eu não sou igreja, mas nós somos. E mais uma coisa, a igreja é muito mais do que um local, do que uma estrutura onde as pessoas se encontram frequentemente para se encontrar e para receber a palavra de Deus. É muito mais do que isso, mas não menos. A Escritura diz em Hebreus: não deixando de congregar como muitos têm feito. Irmão, você foi chamado para viver em comunidade. Quando eu aprendi isso, tem uns 3, 4 anos. Quando Cristo, pastor Manuel, me chamou para a comunhão com Ele, Ele me chamou para a comunhão com o seu povo. Porque Ele, Cristo, está unido, vital e misticamente ao seu povo. Cristo e o seu povo são um. E a oração dele feita antes da sua morte sacrificial foi: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo.
O pastor Neil tem um vídeo na internet dele, a alusão da Arca de Noé. Lembra, pastor? O senhor falou num vídeo aí, não sei se o senhor já viu esse vídeo. O senhor falando que a Arca de Noé era o pior lugar para se viver. Só que, muito pior do que aquele lugar, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de sujeira, de cocô, de não sei o que, do cabrito. Lá fora tinha um dilúvio. Irmão, o cristão, estava vendo ali o vídeo, o cristão, tem uma mulher que falou assim, não, porque eles ficam alimentando suas misérias e num circo. Vocês viram essa parte? Repararam? Parece uma Argentina. O cristão verdadeiro, ele não é legalista nem relativista. Ele não divide o mundo entre bons e maus. Ele não é aquele que se orgulha da sua obediência, da sua fidelidade, nem é aquele que tenta fazer coisas na sociedade para o bem do outro, mas sem relacionamento com Deus. Não, o cristão, ele não é nem um nem outro. Ele é um pecador salvo pela graça. Nessa manhã, a gente quer orar por você que foi ferido na instituição, foi ferido na igreja. Você estava na Arca de Noé e você viu defeito nos outros, você viu defeito no cabrito, você viu defeito em tudo, e você de repente pulou da Arca de Noé e está no dilúvio da vida. Você está aí, você tem fé, mas não tem vida. Você tem discurso, mas não tem prática. E essa é uma outra autocrítica que precisamos fazer dentro da igreja. Muito discurso, pouca prática. Palavra teologicamente falada, pouco experienciada. Agora, autocrítica se faz com quem está dentro. Não adianta você sair daqui para falar mal daqui. Você tem que estar aqui para falar mal daqui. É bom que você viva isso aqui. É bom que você lide com o pecado do teu irmão. Porque aí você pode fazer uma autocrítica com certa autoridade. Então, talvez você foi ferido, talvez você está ferido, talvez você é um desigrejado aqui nessa manhã. Talvez você é alguém que decepcionado com a igreja, com a liderança. Você não está mais comungando em nenhuma igreja, porque você vê hipocrisia em todas as igrejas. Eu era assim, em 2010, na minha crise, eu tive que recorrer à internet para me alimentar de Deus. E eu só vi hipocrisia na igreja. Até o que o Espírito Santo falou para mim. Você sabia que você também é hipócrita? Você sabia que a perfeição da igreja termina quando você entra lá? Eu falei, que isso, Deus? Pô, pega leve aí, Senhor. A igreja é perfeitinha até você chegar, até eu chegar. Irmão, queria que você fechasse seus olhos nessa hora. E você, nessa manhã, que não está conseguindo se submeter a uma autoridade pastoral, você que não está conseguindo comungar com os seus irmãos, congregar, você que já entrou naquele nível de eu vou à igreja quando der, se eu não tiver nada para fazer eu vou. Você que já perdeu a alegria da comunhão do corpo de Cristo, você que já perdeu o senso da beleza e do valor da igreja no seu coração, você que não tem mais prazer no ajuntamento solene dos santos, você que só olha para a igreja e só vê crítica. Deus quer tratar com você disso nessa manhã. Talvez não esteja perfeito aqui, talvez não esteja tudo bem aqui, mas fora é pior. Queria convidar para você vir à frente. Nós queremos orar com você. Você que está passando por essa crise, você que está passando por esse dilema na tua caminhada cristã. Cristo te chamou para a comunhão com Ele, mas a comunhão com Ele é plena no seu corpo, na unidade, na comunhão, na partilha. Sai do seu lugar. Vem aqui, nós queremos estar ministrando sobre tua vida. Você que foi ferido por uma liderança abusiva, como foi falado ontem.
ou você que já desistiu mesmo, cara, eu posso ter Jesus, mas para que igreja? O Senhor quer tratar disso na sua vida nessa manhã. Irmãos, nós não podemos demorar nesse convite, nós precisamos orar. Se há mais alguém que precisa vir ao altar e se arrepender, Deus tem um lugar para você. Deus tem uma família espiritual para você. Deus tem um pastor do reino para você. Deus tem uma comunidade da graça para te receber e te acolher. Venha colocar no altar a sua ferida, venha colocar no altar a sua dor, venha colocar no altar a sua mágoa, venha colocar no altar aquilo que está te impedindo de viver comunhão. Talvez você conheça alguém que é desigrejado e não está aqui agora. Se você conhece, por favor, se põe de pé. Você vai estar representando essa pessoa nessa manhã. « 20% dos evangélicos declaram: não tenho igreja, não vou à igreja.